Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Espero que todo mundo esteja bem e em paz. Vamos aqui conversar um pouquinho sobre o concurso de Farias Brito, né? Finalmente. Demorou, mas saiu. Acho que quem estava esperando sabe o que eu quero dizer com o demorou. Demorou, mas saiu. E agora a gente precisa se preparar, né, meu povo? Eu acho que o ponto agora é a gente fazer uma preparação, é a gente não. Eu acho que é o teu áudio, Débora, porque se fosse mais gente, estava todo mundo aqui falando também. Então, dê uma olhadinha, meu amor, porque eu acho que é o seu áudio, viu? Dê uma olhadinha no seu dispositivo, por favor, tá certo? Vamos lá, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês, bem rapidinho, algumas informações sobre o concurso e, em seguida, eu já vou começar a minha aula. Na aula de hoje, a gente vai resolver algumas questões, certo? Para quem nunca assistiu minha aula, meu nome é Jobson. Deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar e entender minha letra. Opa, deixa eu ver. Vamos lá. Me digam, por favor, se dá para enxergar e para entender, Jobson, tá? Eu sou professor de língua portuguesa, vou acompanhar. Que bom, gente, que dá para entender, glória a Deus. Eu vou acompanhar vocês nesse processo de preparação para o concurso de Farias Brito. Eu sou professor aqui do IB já tem alguns anos, acho que 3. Esse é o meu terceiro, quarto, eu não lembro. Tem alguns anos que eu estou aqui no IB. E é isso. Espero que a gente consiga servir a vocês durante esse processo de preparação para a prova de Farias Brito. E peço a todos e todas que tomem nota do que for colocado, questionem o que for perguntem, não deixem que a dúvida permaneça enquanto vocês estão se preparando para esse concurso, tá? Primeira informação: até quando eu posso me inscrever? Até o dia 24 de abril, beleza? Jobson, quando é a prova? Dia 18 de maio. Então eu tenho basicamente 40. Ah, caralho, de internet da porra! Voltou, ok. Oi, oi. Alô? Voltou, gente? Todo mundo me ouvindo? Beleza. Vamos lá, então. Professor, até quando eu posso me inscrever? Jobson, eu posso me inscrever até maio? Eu posso me inscrever até 24 de abril, porque eu tenho prova 18 de maio. É normal, pessoal, a gente ter ali 45 dias, em média, entre 45 e 60 dias, em média, quando a gente tem concurso, beleza? Então, normalmente eu tenho entre 6 e 8 semanas, tá? Jobson, quanto é o salário? O salário pode chegar, em alguns cargos, em até R$ 9.460,40. Erro na tela? Como assim erro na tela? Aqui tá normal, é para estar normal para todo mundo, gente. Se tiver dando algum erro, saiam e entrem de novo, por favor. Pode ser isso também, beleza? Jobson, quer dizer que esse aí vai ser o prazo limite e acabou? Não. Existem situações em que acontece de haver prorrogação, né? Inclusive, como o Cícero falou, é muito normal a UPA prorrogar. Muito normal, beleza? Tenho Farias Brito, mas eu também tenho Mauriti vindo.
eu tenho, além de Mauriti, Eusébio, que está anunciado, já não é de hoje. Eu tenho Tauá, beleza? Eu tenho Juazeiro do Norte, que vai ser seleção. Eu tenho Icó, que vai ser concurso. Eu tenho Tianguá, que está aí na praça. Eu tenho Cedro, em Pernambuco, chegando. Beberibe, que a Michele já falou, que quer fazer o concurso ainda esse ano. Eu tenho Aquiraz, que também vai vir com concurso ainda esse ano. Pentecoste, Baturité. Além disso, eu tenho Piquet Carneiro, Lavras da Mangabeira. Então, assim, gente, o que não falta, Maranguape, Itaitinga, o que não falta é concurso, beleza? A gente tem aí uma diversidade enorme de concursos a caminho. Alex, quer perguntar alguma coisa? Levantou a mãozinha, quer perguntar, meu amigo? Vamos lá, continuando aqui. Se o Alex quiser perguntar, ele só me sinaliza e eu abro aqui espaço para pergunta, tá? A gente consegue, pessoal, com a metodologia que a gente tem aqui no IB, a gente tem conseguido lograr êxito em todos os concursos para os quais a gente tem aluno, né? A gente tem aluno hoje aprovado no Ceará inteiro, todo concurso tem aluno nosso aprovado. Está aqui o exemplo dos alunos que a gente aprovou em Nova Olinda. A gente sempre acaba tendo nos interiores os primeiros lugares, na maioria das vezes, esses alunos são alunos da gente aqui do IB, certo? E por que eu estou falando isso? Porque a gente trabalha com uma maneira de ofertar para vocês aula ao vivo, essas aulas ficam gravadas, vocês podem tirar dúvida conosco, pelo fato de vocês terem contato com a gente, com os professores, e isso, querendo ou não, é a fórmula do sucesso que a gente tem conseguido aí ao longo do tempo. Caderno de questões vocês vão receber, grupo de WhatsApp exclusivo para alunos, então só está nesses grupos de WhatsApp das turmas quem se matricula, não é todo mundo, e o material em PDF, beleza? Tem simulado e tem revisão final, beleza? Tudo bem? As apostilas, que a gente tem apostilas específicas para a UPA, com as provas de 24 e 25, beleza? E a gente sempre vai fazer, pessoal, a gente sempre vai fazer um processo em que essas apostilas, elas são trabalhadas, normalmente a gente coloca da seguinte maneira, a gente coloca ali, normalmente, teoria e exercícios durante o processo, beleza? A gente costuma colocar teoria e exercícios durante o processo de aula mesmo, processo de explicação dos conteúdos, beleza? Jobson, quero me inscrever, como é que eu faço? Vai em um dos WhatsApps da nossa equipe de atendimento, beleza? DDD 88-9993-3366, colocando 9 antes, e 9687-7474. Tudo bem, beleza? Dito isso, meus amores, agora que eu professor a seleção de Granja agora domingo. Granja é seleção, o que vai acontecer agora? Agora é seleção, eles abriram seleção, sendo que a gente tem aí um movimento, muito grande para concurso, né? Me causa estranheza Granja fazer uma seleção, juro, de verdade. Mas enfim, né? Cada um com seu, cada qual. Eu acho estranho o comportamento de Granja, mas tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Tem aula de conhecimento de atualidades? Tem com o professor Brando. Tem com o professor Brando. Viu? Tem mais alguma pergunta, gente? Ou eu posso começar minha aula? Podemos? Vamos embora, então. Esse aqui é o caderno de perguntas. Esse aqui é o caderno de questões, perdão. Você sabe dizer se essa aula dá certo também para essa seleção? Stephanie dá, porque, gente, uma coisa importante, e eu sempre recebo questionamentos parecidos com esse, tá?
Uma coisa importante que precisa ficar clara para vocês é o seguinte: uma banca, seja num concurso ou numa seleção, ela não deixa de mostrar ali os elementos, vamos dizer assim, ela não deixa de mostrar os elementos que ela cobra, ela não deixa de mostrar e ela não deixa de manter estes elementos. É muito difícil uma situação em que, em especial, a UPA ela mude de alguma maneira aquilo que ela está cobrando. Muito raro. Seja num concurso ou numa seleção, ela costuma manter uma linearidade nos conteúdos que ela cobra. Tudo bem? Vamos lá. Aqui a gente tem a prova de Nova Olinda, tá? Eu vou resolver as questões de nível superior, só que eu gostaria de deixar claro para vocês que entre o médio e o superior, o que muda não é o que é cobrado. A UPA costuma mudar o como ela cobra os conteúdos e não o que ela cobra. Tudo bem? Então, no geral, o que a gente tem é uma mudança nos modelos, vou dizer dessa maneira, de construção das questões nas quais os conteúdos são colocados. Tudo bem? Beleza? Vamos lá para a primeira questão, por favor. Considerando a função e a estrutura do artigo de opinião e do artigo de divulgação científica, analise as características que diferenciam esses dois gêneros textuais. Assinale a alternativa que destaca corretamente essa diferença. Então, a banca está colocando aqui para vocês, meus amores, dois gêneros textuais, certo? Professor, mas eu não consigo entender a diferença entre função e estrutura. Quando uma banca diz assim para você, olha, eu quero que você me diga qual é a função de determinado texto dentro do contexto em que ele está sendo utilizado. Sempre que uma banca fala de função, meus amores, ela está falando de propósito comunicativo. Beleza? Sempre que uma banca está falando ali, sempre que uma banca está falando de função do texto, é qual é a função dele em relação ao que ele comunica, certo? Tudo bem? Então, quando eu falo de função, eu preciso perceber qual é o propósito do texto. Quando eu falo de estrutura, eu estou falando da forma de organização do texto. Professor, como assim forma de organização? Eu estou dizendo para você que, gente, não está dando para ver a tela cheia porque eu dei zoom para escrever, meus amores. Ó, por isso que não está dando, porque eu dei zoom, tá certo? Aí eu dou o zoom para fazer as anotações, por quê? Porque toda vez que termina a aula, eu mando as minhas anotações para os alunos. Então, por isso que vocês não vão conseguir, ó, quando eu dou o zoom, por isso que vocês não conseguem ver a tela cheia. Eu puxo a seta para relacionar com aquilo que eu estou explicando. Tudo bem? Beleza? Vamos lá, voltando. Professor, então entendi. Falou de forma de organização, o senhor está querendo me dizer que, por exemplo, esses artigos, eles se organizam em introdução, desenvolvimento e conclusão? Isso que eu estou querendo dizer para você, tá? Esses artigos, eles vão ter aí essa maneira de organização. Eles vão se organizar em introdução, desenvolvimento e conclusão, beleza? Professor, entendi, beleza, tranquilo. Mas aí na questão, como é que eu consigo perceber? Se eu falo de artigo de opinião, eu preciso saber que o artigo de opinião, ele dá o posicionamento
de alguém, meus amores, tá? Eu tenho um posicionamento pessoal, tudo bem? Eu tenho um posicionamento pessoal, eu tenho uma opinião daquele que escreve o artigo, tudo bem? Por isso que ele é um artigo de opinião. No artigo de opinião, eu tenho como elemento central uma tese, que é o quê? Essa tese, ela é apresentada. Tudo bem? Por quê, professor? Porque o autor do texto, ele foca na exibição ali dessa tese e ele mostra naturalmente, por meio dessa exibição, o que ele pensa, ele mostra o posicionamento, o raciocínio que ele tem, a visão que ele tem sobre um determinado tema. Beleza? É isso. Tudo bem? E já quando eu pego, meus amores, o artigo de divulgação científica, isso não acontece, porque quando eu tenho um texto de divulgação científica ou um artigo de divulgação científica, que são maneiras diferentes de eu falar a mesma coisa, eu estou dizendo que o propósito desse texto não, esse texto ele não tem valor opinativo. Por que, professor, que ele não tem valor opinativo? Porque no texto de divulgação científica, eu quero mostrar para Neuza, para Israele, para Bia Souza, eu quero mostrar para Cícera Elisângela, eu quero mostrar para elas uma descoberta científica. Então, o propósito, a função desse texto é democratizar o acesso à ciência. Beleza? Então, toda vez que eu tenho um texto de divulgação científica, eu tenho um texto no qual eu preciso democratizar o acesso à ciência. Eu quero que as pessoas conheçam a ciência, eu quero que as pessoas conheçam as descobertas científicas mais recentes, mas eu quero que elas conheçam isso com uma linguagem simples. Quanto mais simples, melhor. Tudo bem? Deu para entender a explicação? Pegaram a ideia, pessoal, por favor? Entendido? Alguém tem dúvida, por gentileza? Beleza? Então, vamos lá. Professor, entendi. Eu percebi a diferença. Então, vamos aqui. Se você percebeu e entendeu a diferença, você sabe que não é o item A. Por quê? Ambos os gêneros têm como principal objetivo persuadir. Professor, eu não sei o que é persuadir. Persuadir, meus amores, é o mesmo que convencer. O texto de divulgação científica, ele não tem esse papel de convencer o leitor, beleza? Rosilândia, você está divulgando sua tela. Pronto. Prof, e a diferença de artigo científico e artigo de divulgação científica? O artigo científico é um texto acadêmico. O artigo de divulgação científica, ele não tem a mesma função. No artigo científico, eu vou, naturalmente, divulgar uma pesquisa, divulgar um elemento que foi descoberto. Ou eu vou divulgar uma pesquisa, ou eu vou divulgar o resultado de uma pesquisa, mas não necessariamente por meio de uma linguagem simples, tá? Não necessariamente eu vou usar uma linguagem simples, uma linguagem acessível. Eu consegui te esclarecer, Stephanie? O item A está errado pelo motivo que eu disse aqui, tá? O B parece, pessoal, ser o nosso gabarito, tá? O artigo de opinião expressa a posição pessoal, olha só, posição e posicionamento são a mesma coisa, beleza? A posição pessoal do autor, enquanto o artigo de divulgação científica visa apresentar conhecimento de maneira acessível ao público leigo.
Parece com o que eu expliquei ou não? Parece, né? Então, por enquanto, este é o nosso gabarito. O item C, ele está errado pelo seguinte fator. Ambos os gêneros são essencialmente narrativos. É uma mentira, tá? O artigo de opinião e o artigo de divulgação científica não são textos narrativos. O artigo de opinião, ele é um texto dissertativo. O artigo de divulgação científica, ele não é um texto dissertativo. Ele é um texto em que eu exponho a informação, então ele é um texto expositivo, beleza? Então já há aqui uma mentira no item C por esse motivo. O D está errado porque diz assim: o artigo de opinião baseia-se em evidências científicas. Isso aqui não procede com a realidade, porque o artigo de divulgação científica, ou o artigo de opinião, perdão, ele se baseia em visões e crenças pessoais. Tudo bem? Então eu tenho visões e crenças pessoais. Beleza? Carla Vitória, você quer perguntar algo ou você levantou a mãozinha por acidente, por favor? Eu queria perguntar se o gênero expositivo é a mesma coisa que informativo? Não. Eu não posso ver dessa maneira. Na verdade, Carla, depende. Eu não vou dar um não categórico, porque eu não gosto. Depende. Professor, depende do quê? Uma notícia é um texto informativo, certo? Vou pegar aqui o exemplo para te explicar a notícia. A notícia é informativo, beleza? Tranquilo, verdadeiríssimo isso. Na notícia, eu exponho fatos. Por que fatos? Porque são elementos que eu não posso. A Neuza assistiu o jornal. Só que aí você também assistiu, ô Carla. E aí eu também, e a Carolina Lima, e a Ana Paula Barbosa, enfim, nós assistimos o jornal. Nós não podemos entender de maneiras diferentes uma notícia que nós vemos no jornal, beleza? A notícia, ela expõe um fato de maneira informativa. Então, por isso que eu te disse que depende, entendeu? Por isso que eu te falei que depende. Porque, professor, então o senhor está me dizendo que uma notícia ela pode ser expositiva? Consegui tirar a tua dúvida ou não? Sim. Show, maravilha. Pessoal, mais alguma pergunta, meus amores, sobre essas questões ligadas aí ao gênero, ou eu posso ir para a próxima? A divulgação científica poderia ser um tipo também de... Poderia ser informativa? A divulgação científica, ela é essencialmente informativa, porque é a exposição de informação, entendeu? A Stephanie perguntou, então pode-se dizer, prof, que o artigo científico pode ser... Não, não pode. Porque, Stephanie, ó, quando eu falo de dissertativo argumentativo, meu bem, eu vou pensar o seguinte, ó. Deixa eu escrever aqui e aí eu falo para vocês. Quando eu falo de dissertativo argumentativo, eu estou falando de gênero, beleza? O dissertativo argumentativo, ele é um gênero textual, beleza? Então a gente precisa ter cuidado, porque assim, Jobson, expositivo é um gênero? Não. Expositivo é uma tipologia. O Cícero colocou isso no chat, é importante.
Tipologia e gênero são coisas diferentes. O artigo científico é um gênero. O dissertativo argumentativo também é um gênero. Por quê? Gente, a principal diferença, até para vocês não confundirem isso, na hora de vocês estudarem, por favor, tipologia e gênero são diferentes no seguinte sentido. Primeiro, eu chamo de tipologia um grupo de características comuns a um grupo de gêneros. Jobson, eu não estou entendendo. Como assim características comuns a um grupo de gêneros? Se eu pegar uma narração, todo texto narrativo tem coisas que são comuns. Tem personagens, a história acontece em um espaço, ela é narrada por alguém, essa história acontece neste espaço e é narrada por alguém dentro de um tempo que pode ser cronológico, pode ser psicológico, e eu tenho um enredo. Já o gênero, ele tem uma função social ou uma função comunicativa. Por quê? Porque eu tenho um propósito quando eu uso de um determinado gênero para transmitir uma determinada mensagem. Tudo bem, meus amores? Entendeu? Ok? Beleza? Então, vocês vão pensar na tipologia para vocês não se perderem. Pensem na tipologia como uma família. Pensem no gênero como as partes dessa família. Beleza? Tudo bem? Então vocês vão pensar dessa maneira, ok? Ó, o Cícero. Pronto, o que o Cícero colocou também dá certo. Tudo tranquilo. Beleza? Ok? Dito isso, meus amores, creio que não há mais nenhuma dúvida, mas lhes pergunto: ainda há alguma dúvida? Tudo bem? Posso prosseguir? Tudo certo? Beleza. Questão de número 2. No desenvolvimento de um texto expositivo, a progressão temática é fundamental para assegurar a coerência textual. Assinale a alternativa que apresenta uma falha de progressão temática, comprometendo a coesão e a coerência do texto. Professor, eu não sei o que é progressão temática, não. Progressão temática é quando eu, meus amores, consigo perceber um avanço. Deixa eu colocar de preto. A progressão temática, ela é um avanço na abordagem. Tá dando para entender a letra, gente, por favor? Do assunto por meio do acréscimo. Gente, tá dando para entender a letra? Me respondam, pelo amor de Deus. Ok. Novas informações. Beleza. Então, eu avanço no assunto, eu falo mais do assunto, trazendo novas informações. Professor, mas eu não sei. Tem duas palavras aí que eu não sei o que são. Eu não sei o que é coerência e eu não sei o que é coesão, certo? Se alguém está com um problema para identificar, para entender o que é coerência e o que é coesão, por gentileza,
preste atenção aqui. Vamos lá. Meus amores, coerência é a relação de sentido entre as partes do texto. Entre as partes de um texto. Gente, eu só queria esclarecer uma coisa, tá? Quando eu falo de partes do texto, eu me refiro ao seguinte: texto é tudo aquilo que eu falo. Então, se eu digo João, não, peraí. Cavalo no subiu o João. Faz sentido? Não faz. Por quê? Porque não existe uma relação de sentido ligando aqui esses termos. Jobson, mas esses termos, eu posso dizer que eles são um texto? Sim. Vocês vão pensar em texto, tá? Sempre que vocês estiverem estudando para a prova de concurso, vocês vão pensar no texto como uma unidade de sentido. Beleza? O texto, ele vai ser uma unidade de sentido. Professor, eu não gosto de pensar assim. Eu também sou professor de língua portuguesa e eu ensino para os meus alunos que o texto, ele é um ato comunicativo. Você está errado em dizer que o texto é uma unidade de sentido. Não tem problema. Você pode entender o texto como uma unidade de sentido, você pode entender o texto como um ato comunicativo. O que eu quero que você, independente da maneira que você ensina ou aprende, o que eu quero que você entenda é: mesmo uma frase é um texto. Beleza? Mesmo uma frase vai ser um texto. Isso é fundamental, isso eu preciso, por gentileza, que você internalize, tá? Você precisa internalizar isso. Tranquilo? Vamos lá. Jobson, entendi. Então aqui não existe coerência porque as partes do texto não estão adequadamente relacionadas. É isso mesmo? É isso mesmo, tá? As partes do texto aqui não estão adequadamente relacionadas. Professor, então, para ser coerente, teria que ser assim: o João subiu no cavalo. Pronto, aqui eu tenho coerência, beleza? E já quando eu falo de coesão, eu falo que é preciso que haja uma ligação entre as partes do texto, beleza? Toda vez que eu falo de coesão, eu falo de ligação entre as partes do texto. Esta ligação será feita por conectores, tudo bem? Será feita por conectores. Professor, o senhor está errado. Não é conector, não, professor. É conectivo. O senhor está errado. Gente, são sinônimos. Ok. Conectores e conectivos são sinônimos, tá? Os conectores, eles ligam as partes do texto. Professor, mas eu aprendi que conector é o mesmo que conjunção. Eu tô certo? Eu tô certa? Não. Conector pode ser pronome. Conector pode ser adjetivo. Por quê? Porque retoma algo que foi dito antes. Conector pode sim ser conjunção. Mas conector, por exemplo, também pode ser preposição.
Beleza, tudo bem. Então você tem várias classes de palavras que podem funcionar para fazer essa ligação entre as partes do texto. Tudo bem? Nessa segunda questão, meus amores, o gabarito dela, eu tô querendo, se você prestar atenção, eu tô querendo a alternativa que representa uma falha de progressão, ou seja, eu estou buscando nesta questão a alternativa incorreta. Tudo bem? Se eu estou, professor, buscando a alternativa incorreta, então eu posso dizer que o gabarito é o D de jeans? Posso dizer que o gabarito é D de jeans, ou D de jeans descoberto. Professor, o D está errado? Sim, o D de jeans está errado. Vamos aqui, ó. As tecnologias digitais são ferramentas poderosas no ambiente educacional. A educação é um direito de todos e deve ser oferecida de maneira acessível. Muitos estudantes têm acesso a dispositivos e computadores móveis, o que facilita o aprendizado. Livros, por outro lado, são importantes desde o início da vida escolar. Eu estou falando de tecnologias digitais, do nada eu trago para uma ferramenta de aprendizagem analógica. Então, aí eu crio uma quebra, uma ruptura, né? O assunto, espera-se que o assunto a ser tratado seja aí um assunto ligado à tecnologia. E do mais absoluto nada, você sai da tecnologia e vai para os livros. Então, por este motivo, há uma falha de progressão aí no item D de jeans. Tudo bem? Entenderam? Não entenderam? Professor, eu não estou entendendo, o senhor fala muito difícil. Se alguém tiver nessa situação, por favor, meus amores, me sinalize, por gentileza, fale comigo. Fala pra mim. Oi, Cícero. Cícero levantou a mãozinha. Quer perguntar alguma coisa, meu amigo? Por favor, explique a D de novo para mim, que eu não consegui entender, só um pouco. Explico sim, explico. Se você perceber, Cícero, o que ele está fazendo? Ó, ele fala de tecnologias digitais, beleza? Aí ele diz que a educação é muito importante. Até aí tudo bem. Por quê? Porque essas tecnologias elas aparecem no ambiente escolar, beleza? E aí o que ele vai dizendo? Olha, alunos têm acesso a dispositivos móveis e computadores. Então, dispositivos móveis e computadores retoma tecnologias digitais. A educação retoma o ambiente escolar. E aí, do mais absoluto nada, ele começa a falar sobre livros. Ele rompe a progressão. Entendeu? Ele rompe a progressão do mais absoluto nada. Pegou a ideia, meu amigo? Esclareci agora? Valeu, professor. Obrigado. Imagine, de nada. Terceira questão. Em relação ao emprego da palavra porquê, considerando suas 4 formas de grafia, assinale a alternativa que está corretamente empregada. Professor, 4 formas de grafia? Sim. Porque separado e com acento, porque junto e com acento, porque separado e sem acento, e porque separado ou junto e sem acento. Vocês lembram a regra do uso dos porquês, pessoal? Oi, Micaele. Fala, meu bem. Sim, é o porquê separado e com acento é no final de frase uma pergunta. Aí o porquê junto e com acento, ele é o substantivo o porquê. E porquê separado, sem acento, ele vai fazer uma pergunta no início de frase. E o porquê junto,
que sem acento ele vai responder. Perfeito. Acabou de ganhar 2 galetos. Pode procurar a direção do curso. A senhora acabou de ser contemplada com 2 galetos. Gente, perfeito, tá? O que a Micaele falou. Micaele, obrigado. Maravilha, é isso mesmo, tá? O porquê junto e com a... Oi, Maria Eliane, diga, meu amor, fale. Quer falar, Eliane? Vamos lá, gente. Me chama no PV, produção. Quero meus galetos. Olha aí, ó. Ganhou 2 galetos. Não tem por onde correr, não. Ó, aqui, pessoal, o que a Micaele falou é perfeito. Beleza? Porque, vamos lá. Esse primeiro porquê eu vou usar no final de frase interrogativa. O segundo porquê eu vou usar quando eu puder trocá-lo pela palavra motivo ou pela palavra razão. Beleza? Esse terceiro porquê, ele vai aparecer no início de frase interrogativa. Então, quando eu estiver fazendo uma pergunta, professor, é isso? Aham, isso mesmo. E já este porquê, ele vai aparecer em respostas ou explicações. Dito isso, meus amores, e dito o que a Micaele disse, eu quero só o gabarito valendo 2 chilitos e uma lata de Coca-Cola já bebida. Bora! Essa é a hora que vocês respondem. Bora, meu povo. Tá todo mundo na mesa da cozinha, com um caderno, anotando tudo que eu tô dizendo. Eu tenho certeza que tá todo mundo assim. Então, bora me responder, bora? Fala pra mim. A Natália tá dizendo sede, cachorro caramelo. A Larissa tá dizendo sede, cachorro caramelo. A Jéssica tá dizendo D de jeans. A Carla Vitória tá dizendo D de jeans. A Carolina Lima, D de jeans. A C de cachorro caramelo. A Débora, D de... Vocês estão querendo confundir minha cabeça, é? Então é revezando. Uma diz C, a outra diz D. Um diz C, outro diz D. Estão brincando com meu coração. Aí o Israel, para quebrar tudo, diz aí B. Olha só. Vamos lá. Gente, presta atenção aqui. Vamos observar, tá? Será que ele está bravo comigo porque eu não respondi a mensagem a tempo? Errou, não posso, tá? Aqui não posso considerar correto, beleza? D de jeans. Somente eu sei os caminhos tortuosos e as esquinas escuras por que passei até chegar aqui. Não, não posso. B de bucho. Você sabe por que eu ajo dessa forma tão grosseira e complicada? Também não. Gabarito aqui seria o item C de cachorro caramelo correndo com cabrito. Beleza? Essa daqui é a única possibilidade de gabarito, meus amores. Não existe aqui outra. Jobson, mas eu acho esse conteúdo difícil. Pessoal, vou dizer um negócio para vocês, tá? Uso dos porquês, tá? Importante. Uso dos porquês é um conteúdo que você precisa responder muitas questões porque tem pegadinha. Tem várias pegadinhas nesse conteúdo e aí eu peço a vocês estudem uso dos porquês por meio da resolução de questões. Tudo bem? Quarta questão. Essa daqui é, olha, o conteúdo da quarta questão cai muito mais do que o uso dos porquês na UPA, tá? Dou logo toque. O conteúdo dessa quarta questão, minha gente, é
um conteúdo que a UPA ela dá muito mais preferência, vou chamar de preferência, né? Ela costuma cobrar bem mais, tá? Vamos lá. Parônimos. Peraí, mas na alternativa C não tem interrogação. Opa, na alternativa C, olha só, eu tenho a reprodução da interrogação, entendeu? Eu não tenho uma interrogação direta, ô Carla. Olha o perigo aqui, olha a pegadinha, beleza? Vamos lá. De nada, meu amor, imagina. Parônimos são palavras que possuem grafia e pronúncia semelhantes, mas têm significados diferentes, podendo facilmente causar confusão em seu uso. A seguir, observe as frases apresentadas e as palavras destacadas em cada uma delas. Assinale a alternativa em que a palavra destacada está adequadamente empregada de acordo com seu sentido correto no contexto. Presta atenção aqui, por favor, para que você não tenha problema quando se deparar com esse conteúdo, porque se você for aluno deste careca que vos fala, você não perde uma questão dessa natureza, tá? Se você perder uma questão dessa daqui, eu vou chorar em posição fetal, porque eu vou ficar muito, muito, muito triste. Juro. Olha só. Quando eu falo, por favor, preste atenção. Quando eu falo de parônimos, eu estou falando obrigatoriamente de pares, beleza? Sempre que eu falo de parônimos, eu estou falando de pares de palavras. Esses pares de palavras, eles vão ter entre si igualdade, na verdade, semelhança, eu vou usar esse termo, eles vão ter semelhança, mas essa semelhança, ela é estrutural. Professor, estrutural, o que que o senhor está querendo, o que que o senhor está querendo dizer? Ô Antônio, pera só um pouquinho que eu já te deixo fazer a pergunta, viu? Professor, o que que o senhor está querendo dizer em estrutural? Veja você, quantas letras eu tenho na palavra de cima, pessoal? Nessa daqui. Quantas letras eu tenho nesta palavra? Olhem para cá, por favor. Quantas letras vocês dizem que eu tenho na palavra de cima, por gentileza? O espacinho, a listrinha, a lista que eu coloquei, o tracinho que eu coloquei conta, tá? O tracinho que eu coloquei conta. Beleza? Tudo bem? Então aqui eu tenho 9. Na de baixo, eu não tenho 9 também, não? Eu tenho 9 também. Só que aí o que que acontece? Uma vai ser com I, outra vai ser com E. Se você perceber, descrição é uma coisa. Descrição é ser discreto. Descrição é o ato de descrever. Então, essas palavras, elas têm a mesma quantidade de letras, mas a mudança de um elemento muda o sentido completo do termo. Antônio, meu querido, pode perguntar agora, por favor? Não, é que eu estava meio confuso entre colher e colher. Mas colher e colher não são parônimos, né? Ou eles são Não. não são parônimos, é. São não. Ó, colher e colher são homônimos. São homônimos, é verdade. Porque, ó, os homônimos, e obrigado pela pergunta, importante. Os homônimos têm 3 possibilidades. Eles podem, e inclusive as pessoas confundem, é normal. Eles podem ser homófonos, eles podem ser homógrafos e eles podem ser perfeitos. Os homófonos
tem o mesmo som. Só que as palavras, elas são escritas de maneira diferente. Olha o exemplo aqui. Se eu pegar sessão e eu pegar sessão, o sentido é diferente. A escrita é diferente, só que o som é o mesmo. Aí, se eu pegar o homógrafo, o Antônio, é o caso de colher e colher. Eu vou ter a mesma escrita, só que o som não vai ser o mesmo. Eu vou pegar até o exemplo que o Antônio deu mesmo, tá? Se eu pegar colher, substantivo, e colher, verbo. Professor, tem outro caso? Tem sim. Olha só, eu posso pegar também olho, substantivo, e óleo, verbo. Essa também é uma possibilidade. Tudo bem? E já os homônimos perfeitos, eles são chamados de perfeitos porque têm a mesma escrita e têm o mesmo som. Professor, se eles têm a mesma escrita e o mesmo som, o que muda entre eles? Nos homônimos perfeitos, o que muda, pessoal, é o sentido de acordo com o contexto, beleza? O que muda nos homônimos perfeitos é isso, é o sentido de acordo com o contexto. Professor, não estou entendendo. O que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, se você pegar, por exemplo, pessoal, a palavra manga, manga pode ser uma fruta. 2, manga pode ser parte da camisa. 3, manga pode ser o verbo mangar. Ah, a Neuza manga do professor. Eu tô pegando o exemplo da Neuza porque a bichinha, eu tô olhando para ela. Tô morto de feliz de olhar para ela. Aí eu tô pegando o exemplo da bichinha. Viu, Neuza? Né? Não é nada com a senhora não, viu, meu amor? É porque eu tô lhe vendo, daí eu lhe dou de exemplo. Eu posso pegar aqui o verbo mangar. Beleza? A Neuza manga do professor. Então, eu vou usar o manga do mesmo jeito. Deu para entender, gente? Pegaram a diferença? Tudo bem? Eu explico assim, pessoal. Quem já foi meu aluno aqui sabe que eu não consigo só passar pela questão sem dar ali um pouquinho de teoria. Eu preciso dar a teoria. Às vezes, eu resolvo menos questões porque eu dou teoria. Porque o que eu penso? Tem muita gente aqui que está há muito tempo sem estudar. E aí, às vezes, eu passar por uma questão sem dar teoria pode deixar essas pessoas em dúvida. Aí é pior, né? Aí não adianta, né? Aí quebra as pernas de todo mundo. Por isso que eu peço a vocês, principalmente quem já tem aí alguma certa base, eu peço a vocês um pouquinho de paciência com os momentos em que eu estou dando ali a teoria, viu? Se chateiem comigo não, por favor, tá certo? Vamos lá, professor. Entendi, professor. Então, qual é o gabarito aí, pessoal? Para quem entendeu, bora. Qual que é o gabarito aqui? Eu estou procurando a que está adequada, beleza? Se eu estou procurando a que está adequada, eu vou procurar, eu vou perceber que tem umas que estão erradas. Olha só. Jobson, mostra logo aí. Oi, Juliane. Fala, minha amiga. Pode falar, Juliane. Fique à vontade, meu Não, bem. foi sem querer, professor. Ah, tá bom, tá bom. Vamos lá. Jobson, o B tá errado. Por quê? Porque o B é conjectura. Tem um Czinho bem aqui. Beleza? Então, o B está errado. Tudo bem? Professor, e o A? O A tá certo? O A tá errado?
o que que o senhor diz? O A está certo ou está errado? Ele tinha uma visão extremada ou ele tinha uma visão extremista? Porque extremado é o mesmo que delimitado, beleza? Então, item A, ele está errado, tudo bem? Item C, Jobson, item C, mas espera aí, não tô entendendo. Decidiu subscritar ou subscrever? O que vocês dizem? Subscritar. Faz sentido para vocês ou não? Faz sentido? Faz, né? Porque, Jobson, o que é subscritar? É assinar. Subscritar é assinar, beleza? Agora, olha o item D. O projeto estava em fase incipiente, sem uma estrutura que fosse definida, ou resultados concretos para apresentar. Olha, na minha cabeça, ele não decide subscritar, ele decidiria aqui subscrever, né? Incipiente, pessoal, é o mesmo que inicial, beleza? Eu não sei qual foi o gabarito que a banca colocou para cá, certo? Mas para mim é item D. Para mim é item D. O B está errado. Por que que o D está errado? Porque não existe a palavra conjetura, é conjectura, beleza? Tudo bem? Jobson, como assim? Não estou entendendo. Se fosse conjuntura, tudo bem. Tudo bem. Agora, conjetura, não. Por esse motivo que, ao meu ver, gabarito dessa questão, item D de jeans, tá? Não vejo aqui, e até lhes peço perdão se vocês discordarem, tá tudo certo, mas eu não vejo aqui nenhuma outra possibilidade de gabarito. Fala, Antônio. Falando, só fugindo um pouquinho, falando em conjectura, que aí faltou o C, né? Conjectura conjectura e parafrasear, eles são sinônimos? Não, porque conjectura é o seguinte, quando eu faço uma conjectura, eu faço uma suposição. E parafrasear é como se eu estivesse fazendo uma síntese, né? Mais ou menos isso. Pode ser, é uma possibilidade, tá? Mas a conjectura é uma suposição. Beleza? Certo. Gente, fora o Antônio. Oi. Professor, eu sou a Suerda. Eu fiz essa prova, tanto que a banca colocou como correta a letra B. E a gente recorreu, mas não ganhamos. Tentei entrar em contato com o senhor, mas a gente não conseguiu. Porque Rapaz, se eu tivesse conseguido falar com vocês, mas eu plantava essa questão na cara do avaliador, ó. Pois é, aí eu coloquei exatamente a letra D. Aí perdi a questão, porque a banca considerou a letra B. Isso é um crime. Isso é um crime. Você pode pegar, gente. Você pode pegar. Você pode pegar qualquer situação. Porque, professor, peraí. Professor, mas a banca colocou conjetura como se fosse, professor, uma como é que eu posso dizer? Isso é a minha suposição, tá? Uma pegadinha, eu acho aí, né? Um erro ortográfico muito grotesco, não? Não é nem como uma pegadinha, não. Porque o que acontece? Se a gente vai
se a gente vai olhar, conjetura é uma expressão aceita, é uma variação de conjectura. Só que qual é o problema? Qual é o problema? Mesmo que eu entenda dessa maneira, professor, mesmo que eu entenda como uma suposição, eu ainda não tenho, se eu entender dessa maneira, eu ainda não tenho gabarito para a questão. Porque no contexto em que eu tenho aqui, eu dizer que o projeto está em fase inicial também não está errado. Entenderam? Ou seja, não tinha gabarito aqui, foi erro dos caras. Se eu for considerar o gabarito deles, posso considerar, professor? Pode. Mas aí você tem que considerar o D também. Entendeu? Gente, é uma das coisas, e aí eu sei que isso não cabe para aula, tá? Mas é uma das coisas que muito me irrita na UPA. É uma banca pequena, é uma banca que erra, mas não assume o erro. É diferente de bancas maiores, que os caras erram e os caras assumem que erraram. A UPA não costuma assumir que erra. Me dá tanta raiva. A UPA não assume, a URCA não assume, a US assumiu em Sobral depois de ter anulado 18 questões de uma prova, mas são bancas que entrar com recurso, mesmo a gente estando certo, é caso perdido muitas vezes. Viu, professor? E essa prova, ela não teve texto, né? Não, Pois é. teve não. Teve não. E aí é um problema, né? Na minha visão. Na minha visão é um problema. Eu tenho uma prova de língua portuguesa sem nenhum texto. É bucho. Na minha cabeça é bucho. Beleza, gente? Tudo bem? Ficou claro para vocês? Beleza? E me permitam acrescentar um ponto aqui. Eu não costumo ficar calado quando eu acho, e normalmente, para eu achar, eu tenho referência teórica, tá? Eu não costumo ficar calado quando eu acho que a banca está errada. Eu falo na sala de aula, como eu estou dizendo aqui para vocês agora. Então, se acostumem, tá? Quem se matricular no curso, quem ficar aqui comigo, vai ouvir eu discordar de banca às vezes, tá? É bem normalzinho, tá bom? E não é que eu queira ser o bichãozão, não. É porque as bancas mesmo fazem umas coisas assim que só Nosso Senhor Jesus Cristo na causa, de verdade. Vamos para a próxima, vamos para a quinta. Analise a frase que segue. A professora ainda não sabe se haverá aula durante o período dos jogos escolares municipais. A oração em destaque, se não me falha a memória, é essa daqui, ó. Se eu não tô ficando doido, tá? Se eu estiver ficando doido, me corrija, tá certo? Mas eu acho que eu não tô, não. A oração em destaque se classifica do ponto de vista sintático como uma. Sintático, pessoal, está querendo dizer, quando a banca diz isso aqui, ela está perguntando qual é a função da oração no enunciado, certo? Vou botar na frase. No período. No período. Beleza? Por quê, professor? O que é período? Eu não me lembro. Período é quando eu tenho um enunciado formado por orações. Beleza? Eu tenho aqui um enunciado formado por orações. Tudo bem? Beleza? Vocês têm dúvidas sobre isso?
Tá bom, está todo mundo calado. Jobson, o que eu posso fazer para resolver essa questão, professor? A professora ainda não sabe isso. Se eu posso trocar essa oração em destaque pelo isso, eu vou dizer que ela funciona como objeto direto. Então, eu vou marcar como gabarito aqui, item B, de bucho de borboleta. Tudo bem? Eu não posso marcar os outros itens. Ah, professor, então o senhor está me dizendo que toda essa oração completa o sentido do verbo saber? Aham, é isso que eu estou dizendo. Que toda essa oração completa o sentido do verbo saber. O isso ou o isto, Cícero, não vão fazer diferença nesse caso, tá? O pronome referente à primeira ou o pronome referente à segunda não vão mudar muita coisa não aqui, viu? Nesse sentido, não muda muita coisa não. Por quê? Porque eu estou me referindo, Cícero, a uma oração subordinada substantiva. Então, quando eu tenho uma oração subordinada substantiva, nesse tipo de situação, Cícero, o que vai mudar? Se eu vou ter preposição, eu vou usar o disso ou disto. Se eu não vou ter preposição, eu vou usar o isso ou isto, tanto faz. O que isso vai afetar? Objeto indireto, objeto direto. Só isso. Pegou a ideia, Cícero? Tranquilinho. Beleza? Explica sobre as outras opções. Se fosse as outras opções, se uma delas fosse o gabarito, a primeira se refere a sujeito, certo? Então, quando eu falo de oração subordinada substantiva subjetiva, eu falo sobre sujeito. Quando eu falo de oração, aí aqui eu tenho uma mudança. Adverbial e adjetiva são tipos diferentes de oração. Então, nem me importa, eu nem olharia nessa questão. Por que eu não olharia, professor? Porque, eu vou tentar explicar usando uma frase muito famosa. Eu digo para você assim, eu sei. Se eu disser só eu sei, vai entender para você? Vai ser claro para você? Não vai. Não vai ficar claro para você. Não, objeto direto nunca pede preposição, tá? Ele pode receber preposição, mas ele não pede. Preposição nunca é obrigatória em caso de objeto direto. Beleza? Tranquilo? Se eu disser assim, eu sei. Você sabe que eu sei algo. Eu sei nadar, eu sei correr, eu sei algo, beleza? Agora, se eu disser, eu sei que eu vou te amar. É como se eu dissesse que essa oração inteira pudesse ser trocada pelo isso. Por isso que eu vou dizer que, neste caso, eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque o verbo saber é um verbo transitivo direto. Ou seja, ele exige um objeto direto. Ok. Não, Israel, ou ela pode ter que... eu não vou explicar isso porque a aula está acabando, mas a gente pode ter uma aula teórica para falar disso. Oração subordinada substantiva pode ter que, pode ter se, pode ter como. Esse como, ele pode exercer papel de conjunção integrante. Beleza? Tudo bem? Então, vocês têm estas possibilidades aqui. Tranquilo? Beleza? Entendido? Gente, nessa primeira aula, a gente conseguiu aqui, eu acho que vocês conseguiram ver a maneira como eu dou aula, certo? Só que durante o curso, a gente vai ter aí
eu vou separar os conteúdos e as aulas vão ser voltadas especificamente para os conteúdos. É certeza. Isso aqui, essa questão número 5 é certeza, tá? Vai cair em Farias Brito. Não tem para onde correr, não, tá? Questão de número 5 cai em Farias Brito. Beleza? Fato. Isso aí não tem para onde correr. Alguma dica para se preparar para questões como a 4 e a 6, em que é necessário? Olhar para o contexto, Larissa. Sempre olhar para o contexto de uso das palavras, tá? Olhar ali para o contexto de uso das palavras é fundamental. Fundamental mesmo, beleza? Gente, nos outros encontros, eu queria que vocês se preparassem para aulas mais longas, tá? Eu acredito que nos próximos encontros a gente tem aí entre 1h40 e 2 horas de aula. Então, preparem-se nos próximos encontros para uma aula mais longa, beleza? Tudo bem? Peço que vocês se preparem para isso, porque eu vou esticar as próximas aulas durante o curso mesmo. Essa foi aberta, mas as próximas aulas serão apenas para pessoas matriculadas e nelas eu vou esticar uma coisinha baladeira, porque tem muita coisa e talvez apareçam muitas dúvidas e eu não sei se deu para perceber, mas eu sou uma pessoa que gosta de tirar dúvida, tá? Eu sou uma pessoa que precisa tirar dúvidas, tá? Tudo bem? Beleza. Manda o PDF no grupo. Gente, isso depende do... Eu sempre mando para a coordenação e a coordenação direciona os PDFs para os alunos, beleza? Já estou aqui, inclusive, mandando o PDF para a coordenação e aí a coordenação repassa para vocês. Ok, tudo bem, beleza. Meu Instagram é esse aqui. Vai ser um prazer ter vocês lá no meu Instagram, @jobsoncast.prof. Se precisarem de mim, estou às ordens por lá. Ok, Ju, meus amores. Beleza. Tudo bem, tudo legal, tudo sensacional. Professor, oi. Pois não. Seria possível, assim, não precisa nem explanar, nem explicar, eu só queria saber quais seriam os porquês corretos, se você colocar nas alternativas A, B e C. Só para me saber se eu acertei quando eu fui aqui resolvendo. Se eu chutei errado. Quais foram seus chutes? Eu vou olhando aqui e vou lhe dizendo. Eu coloquei que estaria certo se fosse o porquê junto, sem a acentuação do circunflexo. Perfeito. A, B, o porquê separado também sem o acento. Perfeito. E a C, que é a correta, o porquê junto, sem o acento, que seria indicação de causa. Sim. E a D, o porquê separado sem o acento, tá correto? Perfeito. Pronto, obrigada, era essa dúvida. Perfeito, show. Meus amores, é isso. Um cheiro para vocês. Eu espero ver todos e todas aqui, inclusive a senhora, dona Neuza, para eu poder olhar para a senhora, porque eu gostei da senhora. Então, espero ver a senhora aqui também. Ver todo mundo aqui matriculado no curso bonitinho. Tá bom? Ok. Beijo para vocês, meus amores. A gente se vê nas próximas aulas, viu? Fiquem com Deus. Bom final de semana.